Esse documentário vai falar sobre a história da psicanálise. E para isso a gente volta lá na pré-história para entender um pouquinho como que era o olhar para a saúde mental. Nessa época, as pessoas que tinham alguns problemas mentais eram levados a fazer um procedimento que se chamava trepanação, que era a remoção de pedaços do crânio do indivíduo. Eles acreditavam que iriam extrair a pedra da loucura e assim curar o paciente. Um pouco depois, esse olhar foi mais asilar, foi segregador. Eles pegavam as pessoas, os pacientes com algum distúrbio mental e simplesmente tiravam da sociedade. É quando a gente conhece os manicômios, que tinham como função tirar da sociedade aquelas pessoas que tinham algum comportamento diferenciado com relação à saúde mental. Após essa época, também a gente assiste um olhar atribuindo a magia e a demologia como um aspecto religioso da loucura. Foi através de Pinel que o tratamento começou a ter um caráter mais moral. Começou então a se olhar esse paciente com respeito e dignidade. Em 1856 nascia Freud. Ele inicia sua contribuição referente à história da psicanálise com um tom duro, tomando para si, ressaltando como sua toda a sistematização e defesa desse fenômeno. Mas Freud declara Breuer como responsável pelo início da psicanálise através da catarse. A catarse é tida como uma liberação, uma limpeza ou purificação pessoal, onde eles conduziam o paciente diretamente para a cena traumática, liberando a emoção e deixando assim de ter os sintomas. Após esse período, a psicanálise começa a usar técnicas regressivas. Há uma necessidade técnica de caminhar para trás até chegar ao problema mestre. E aí a gente conhece a hipnose. Bom, gente, eu sou a Fernanda e depois dessa introdução, vamos aprofundar um pouquinho mais na história psicanalítica, ressaltando o pensamento de Breuer, que foi um médico austríaco. Ele defendia uma ideia mais fisiológica, explicava o problema de visão mental nos pacientes histéricos como consequência de uma falta de comunicação entre vários estados mentais. Ele construiu, na época, a teoria dos estados hipnoides, com a intenção de penetrar na mente das pessoas e curar traumas que não foram assimilados. Criou também o método da terapia de conversa. Apesar de ter criado o método de catarse, Breuer não publicou esse trabalho, mas ensinou esse método a Freud. E em 1893, eles publicaram em conjunto um artigo sobre o método desenvolvido. E 2 anos depois, fizeram um livro que marcou o início da teoria psicanalítica, chamado Estudos sobre a Histeria. Uma outra teoria importante para o processo de cura de Freud foi a transferência, que é a existência do deslocamento do sentido atribuído a pessoas do passado para pessoas do presente. Essa transferência é executada pelo nosso inconsciente. Para a psicanálise, a transferência é um fenômeno que acontece na relação entre o paciente e o terapeuta, quando o desejo do paciente se apresenta atualizado com uma repetição dos modelos infantis. Nesse caso, as figuras dos seus parentes são transferidas ao analista. Assim, o sentimento, os desejos e as impressões lá dos primeiros vínculos serão vivenciados e sentidos na atualidade. Então, essa transferência fica sendo a parte mais importante da análise. Falando um pouco sobre atividade autoerótica infantil, se os pacientes histéricos remontam seus sintomas e traumas que são fictícios, então o fato novo que surge é que é precisamente que eles criem cenas da fantasia e essa realidade psíquica precisa ser levada em conta junto com a realidade prática. Essa é uma reflexão que foi seguida pela descoberta de que essas fantasias tinham como objetivo de encobrir a atividade autoerótica dos primeiros anos de infância, embelezá-la e elevá-la a um plano mais alto. E agora, por trás das fantasias, toda a gama da vida sexual da criança vinha à luz.
Agora falando sobre a sexualidade infantil, quanto mais levassem adiante as observações em crianças, mais claro, mais evidente os fatos se tornam. Porém, o que mais surpreende nisso tudo era constatar que havia tanta preocupação em menosprezá-las. Agora falando um pouco sobre a sexualidade na etiologia das neuroses, o silêncio provocado pelas minhas comunicações, o vazio que se formou em mim, as insinuações que me foram feitas, pouco a pouco me fizeram entender que as afirmações sobre o papel da sexualidade na etiologia das neuroses não podem contar com o mesmo tipo de tratamento que é dado ao comum das comunicações. Eu compreendi que a partir daquele momento, eu passei a fazer parte do grupo daqueles que perturbaram o sono do mundo, como diz Hegel, e que não poderia contar com objetividade e tolerância. Bom, meu nome é Isadora e eu vou falar sobre o interesse pela psicanálise, Escola Zurich, democratização e conexões. Em 1907, contra todas as expectativas que tinham, a situação mudou de repente. Parecia que a psicanálise havia discretamente despertado interesse em muitas pessoas, inclusive em alguns cientistas que estavam prontos a reconhecer a psicanálise. Surgiram várias trocas de ideia. Tiveram também a visita de um membro da clínica de Zurique. Até que foi realizada a primeira reunião, e com isso reuniu doutrinas da psicanálise de Viena, Zurique e de outros lugares. E assim foi surgindo resultados desse congresso psicanalítico, e um dos primeiros foi sob a direção de Bury, Freud e editado por Jung, e teve uma pequena cooperação entre Viena e Zurique. Não foi o apoio da escola de Zurique que fez despertar a atenção do mundo científico para a psicanálise naquela época. O que aconteceu foi que o período de latência tinha terminado e por toda parte a psicanálise se tornava objeto de interesse cada vez maior. Mas em todos os outros lugares esse aumento de interesse de início não produziu, senão, um vivo repúdio quase sempre apaixonado. Já em Zurique, pelo contrário, um acordo em linhas gerais foi a nota dominante. O grupo de Zurique tornou-se assim um núcleo de pequena associação que lutava pelo reconhecimento da análise. A única oportunidade de aprender a nova arte e de nela trabalhar estava ali. A maior parte de seus seguidores e colaboradores chegou via a Zurique. Tiveram também uma grande democratização e aceitação da psicanálise, o trajeto que foi feito através de duas escolas, uma aliança entre a escola de Viena e Zurique. Os suíços não eram de modo algum meros recipientes, já haviam produzido trabalhos científicos de grande mérito cujos resultados foram úteis à psicanálise. As experiências de associação iniciada pela escola de Undit tinham sido interpretadas por eles no sentido psicanalítico e revelaram possibilidade de aplicação inesperada. Através desta, se tornou possível chegar a uma rápida confirmação experimental das observações psicanalíticas e a demonstrar diretamente a estudantes conexões a respeito das quais um analista poderia apenas falhar. Ou seja, que é uma conexão seja entre a psicanálise e outros campos das ciências, que são desenvolvidos e projetados. A primeira ponte ligando a psicologia experimental à psicanálise fora levantada. Meu nome é Juliana e eu vou falar sobre a liderança do movimento. Esse homem só poderia ser Carl Gustav Jung, uma vez que Breuer era de minha própria geração. Tinha a seu favor dotes excepcionais, as contribuições que já prestara à psicanálise, sua posição independente e a impressão de firme energia que sua personalidade transmitia. Além disso, parecia estar disposto a entrar num bom relacionamento pessoal comigo e, em consideração a mim, a abrir mão de certos preconceitos raciais que alimentara anteriormente. Eu não tinha, na ocasião, a menor ideia de que, apesar de todas essas vantagens, a escolha era a mais infeliz possível, que eu havia escolhido uma pessoa incapaz de tolerar a autoridade de outra, mais incapaz ainda de exercê-la ele próprio, cujas energias se voltavam inteiramente para a promoção de seus próprios interesses. Deserções da psicanálise. Na compreensão da análise, cada indivíduo é limitado por suas próprias repressões, ou antes pelas resistências que a sustentam, de modo que não pode ir além de um certo ponto em sua relação com a análise. A experiência cotidiana com pacientes havia demonstrado que a rejeição total do conhecimento analítico pode ocorrer sempre que surge uma resistência especialmente forte em qualquer profundidade da mente.
Às vezes, conseguimos, depois de muito trabalho, fazer com que um paciente aprenda algumas partes do conhecimento analítico e possa lidar com elas como posse suas. E, mesmo assim, podemos vê-lo sob domínio da própria resistência seguinte: lançar tudo o que aprendeu às urtigas e ficar na defensiva como o fez nos dias em que era um principiante despreocupado. A teoria de Adler. A procura de forma pretensiosa explicar comportamento, o caráter dos seres humanos e as doenças neuróticas e psicóticas. Tem o seu foco voltado para os outros campos e não neurose, embora considere esta como seu primeiro plano. Teoria adleriana. Conhecida como psicologia individual, consiste em 3 elementos do valor desigual. Contribuições úteis à psicologia do ego, que, segundo Adler, os fatos sociais não impactam as pessoas da mesma forma, ou seja, cada um precisa ser analisado de uma perspectiva individual. Traduções supérfluas dos fatos analíticos e distorções e inversões de fatos quando não obedecem às exigências do ego, que consiste em mecanismo de defesa do ego. Psicologia individual. A terceira parte da teoria adleriana, as interpretações deturpadas e as distorções dos fatos desagradáveis revelados pela análise, são o que separa definitivamente a psicologia individual, como agora deve ser denominada da psicanálise. Como sabemos, o princípio do sistema de Adler é o que propósito de afirmação do indivíduo. Sua vontade de poder é o que, sob a forma de um protesto masculino, desempenha papel dominante na sua conduta, na formação do caráter e na neurose. Entretanto, esse protesto masculino, a força motivadora adleriana, nada mais é a repressão desligada do seu mecanismo psicológico e, além do mais, sexualizada. Superação da sexualidade. A visão da vida refletida no sistema adleriano fundamenta-se exclusivamente no instinto agressivo. Nele não há lugar para o amor. Talvez nos surpreenda que esse, como visão tão melancólica, tenha merecido alguma atenção, mas não devemos esquecer que os seres humanos, vergados sobre o fardo de suas necessidades sexuais, estão prontos para aceitar qualquer coisa, se pelo menos a superação da sexualidade lhes for oferecida como isca. E por fim, Jung teve que admitir que coisas que anteriormente defendiam deveriam ser combatidas. Em consequência de novas interpretações que fazem com que coisas que veem lhes pareçam diferentes de coisas que viam antes. Porém, como não estavam dispostos a abrir mão da ligação com a psicanálise, preferem simplesmente anunciar que a psicanálise mudou. Posteriormente, no movimento à não sexualização da ética e da religião, não se permitiu que a ética e a religião fossem sexualizadas porque tinham que ter algo de origem mais elevada. E se não obstante, as ideias nelas contidas pareciam ter-se inegavelmente originado do complexo de Édipo e do complexo familiar, só podia haver uma saída: que esses complexos não tenham sentido que aparentavam, mas contenham um sentido elevado, que tenha tornado possível seu emprego nas abstratas sequências do pensamento da ética e do misticismo. As modificações que Jung propôs que se fizessem na psicanálise, decorrente de toda sua intenção de eliminar o lado reprovável dos complexos familiares, para não voltar a encontrá-lo na religião e na ética. A libido sexual foi substituída por um conceito abstrato, sobre o qual se pode dizer com segurança que continua tão enigmático e incompreensível para os entendidos quanto para os leigos. O complexo de Édipo
tem um significado meramente simbólico. A mãe, nele, representa o inacessível, a que se tem de renunciar do interesse da civilização. O pai que é assassinado no mito é o pai interior, que quem nós devemos libertar a fim de tornarmos independentes. Outras partes das ideias sexuais posteriormente serão submetidas a reinterpretações semelhantes no decorrer do tempo para se evitar esse encontro entre a sexualidade e a religião e as ideias familiares.